Olá! Nessa primeira etapa, vou demonstrar o ambiente local do projeto. Cada microserviço possui seu próprio Dockerfile, e todos são orquestrados através de um único Docker Compose, como podemos ver aqui na tela, conforme solicitado no desafio. Bom, agora eu vou mostrar um pouco do Docker Compose. No caso, na construção inicial do Docker Compose, eu preferi colocar alguns comentários, iniciais, para saber o que fazia cada parte do Docker Compose. Aqui a gente pode ver que a parte dos services se separou a princípio pelos databases. Então aqui a gente pode ver que tem o database do AltDB e todos os seus componentes, FlagDB e o TargetDB, e o Redis também, toda a configuração dele. E embaixo, separado pelos microservices, pelos microserviços. Então a gente pode ver o AltService, o FlagService, o Targeting, o Evaluating e o Analytics. Então o Docker Compose ficou estruturado dessa maneira. Bom, agora eu vou executar o nosso Docker Compose aqui. Estou na pasta do projeto. Compose up. Beleza, vou dar um detect aqui. A última linha aqui ele está escutando o SQS, Então nós podemos ver que o Docker Compose ele foi executado. Bom, a gente já executou o Compose. Agora vamos ver os containers. Certo? Aqui, ó, a gente consegue verificar todos os containers que foram criados, Então, todos os serviços, todos os bancos de dados, Daí, no caso, o Dynamo a gente criou na AWS. Bom, agora eu vou mostrar rapidamente a comunicação com os serviços. Vou somente demonstrar aqui alguns curses de alguns serviços, porque senão vou me prolongar muito. Mas eu já deixei alguns aqui preparados, alguns self-checks. Como pode ver no primeiro, o status ok. Vou tentar criar uma chave aqui para teste. Aqui, como a gente pode ver, a chave foi criada, A gente pode ver o serviço está funcionando. Deixa eu ver, ele trouxe o flag name test que já foi criado previamente também nesse outro serviço e funcionou. Vou tentar mais um health check aqui em outro serviço. Como pode ver, status ok. Só não vou testar toda a cadeia de serviços, porque senão vou me prolongar muito pelos demais vídeos. A gente vai ver o funcionamento melhor de cada um ao decorrer das outras apresentações aí. Mas aqui a gente já consegue ter a plena visão de que o Docker Compose funcionou, subiu os serviços e os serviços estão funcionando. Bom, agora eu vou explicar como funciona a configuração do EKS, como foi feito. Como você pode ver, ele está nomeado como Toastmaster K Cluster, ele está ativo e saudável na versão 1.36. E como você pode ver, tem 5 pods sendo executados aqui dentro. Eu vou mostrar os comandos, para conectar pelo kubectl, Agora eu vou criar uma caderninha aqui, para pegar os comandos. Só. Aí. Agora eu vou conectar, pelo kubectl, o EKS da AWS. Como você pode ver, foi conectado, ele conseguiu puxar, de fato, Toastmaster K Cluster, ele está ativo, rodando na versão 1.36, como já foi falado. E agora eu vou pegar algumas infos desse cluster, o que está acontecendo dentro dele, de fato. Ele vai retornar pra gente, que tá rodando, vai mostrar o IP externo, tá sendo executado. Vou conectar nele, Como você pode ver, é esse. Com RDNS e tudo mais. Agora explicando, os microserviços, como foi feito, como pode. A gente decidiu separar ele de forma lógica. Uma boa prática, Então, se você abrir o pod Evaluation Service, lá vai ter apenas o container dele, sendo executado, com suas variáveis de ambiente distintas. Como você pode ver, tá em execução, foi criado em 21 horas, é veio lá no namespace Toastmaster. Como você pode ver aqui no container, ele vai puxar a imagem lá do SR, que a gente fez o push do Docker. Tá rodando na porta 8004, e obviamente que tem as variáveis de ambiente dele. Como se você vê, que o ALF também é diferente, cada um tem seu IP, de pod, Então muda. E agora eu vou executar um comando meio que chamando eles, mostrando o deployment, Mostrando o namespace primeiro, que ela vai mostrar o Toastmaster, Agora o deployment, mostrando que estão sendo executados. E agora a parte do engine ingress. A gente provisionou um load balancer, na AWS. As regras de roteamento mandam cada path pro serviço correto. Então, se a gente usar o /alf, ele vai mandar pro alf service. A gente usar a /analytics, ele vai mandar pro service. Vai mandar pro analytics service. E assim por diante. Então, vou pegar esse comando aqui, Vai ser esse aqui no caso, Melhor pegar esse aqui. E depois eu vou fazer um teste de health, meio que mostrando que nossos containers estão sendo executados de forma saudável, Dentro do pod. Então, agora se eu dar um /alf health, pode ver que vai dar um status aqui pra gente.
Bom, essa parte seria a nossa configuração, né, EKS. Eu vou demonstrar a capacidade de escala do HPA do nosso Evaluation Service, que irá criar novos pods automaticamente, uma vez que a usabilidade de CPU ultrapasse os 70%. Eu vou gerar a carga agora em tempo real e nós veremos os novos pods sendo gerados automaticamente. Aqui está o HPA com uma réplica, CPU baixa, mínimo de 1 pod, máximo de 5 pods, com gatilho em 70% da CPU. Como podemos ver, só temos um pod rodando no momento, uma vez que a CPU está apenas em 1%. Enquanto isso, no outro terminal, nós deixaremos rodando um comando com a flag W, que irá assistir em tempo real o nosso namespace. Com o comando getIngress direcionado ao nosso namespace ToggleMaster, nós pegaremos o endereço do load balancer. Para conseguirmos engatilhar a criação de novos pods, utilizamos o comando rei com a flag Z para 5 minutos e a flag C para 200 requisições, junto à nossa URL do load balancer. Isso gerará 200 requisições simultâneas por 5 minutos. Uma vez que a CPU cruzar 70%, o Kubernetes cria novas réplicas automaticamente. Em uma nova janela do terminal com o comando kubectl getPods direcionado ao ToggleMaster com a flag W, nós conseguimos ver a criação de novos pods do Evaluation Service. O Kubernetes distribui o tráfego automaticamente entre eles, sem nenhuma intervenção manual. Como podemos ver, aumentou de 1 para 4 réplicas. Uma vez que a carga cair, o HPA é responsável por reduzir de volta ao mínimo de forma automática, efetivando o scale down. Opa pessoal, tudo bem? Nessa parte da demonstração vou mostrar a integração do Analytics Service com a fila SQS da DynamoDB, além da escalabilidade com HPA. Aqui a gente tem a nossa fila SQS, que está no nosso Dynamo. A fila SQS está sendo usada para receber eventos analíticos de forma síncrona, para desacoplar quem produz os eventos de quem processa. E uma coisa, eu estou aqui pelo terminal. Primeiramente vamos mostrar os pods. Aqui estão os pods, no HPA. Os HPAs estão citados por CPU, então quando ele passa esse limiar ele vai escalar os pods. Outra coisa também, o Analytics Service ele roda no EKS dentro do namespace do ToggleMaster. A gente teve que usar um Service Account específico associado a Miami Role via EKS Pod Identity, porque eu posso conseguir acessar a SQS da DynamoDB sem usar access keys dentro do container. Então deixa eu vir aqui na colinha para mostrar aqui o Service Account. A gente teve que usar, teve que criar isso daqui. Beleza? Antes de popular a fila, vou mostrar o estado atual dela. Então 0, né? Tá vazia. A gente pode deixar monitorando o HPA e os pods para ver ele escalonando. Aqui eu tenho um pod só rodando. Aqui tá os HPAs. Vou novamente aqui pegar esse código que vai enviar algumas mensagens para nossa fila. Aqui está enviando as mensagens. E a gente pode acompanhar agora a evolução aqui do uso de CPU, da minha quantidade de pods criado. Eu vou pausar rapidamente até ele aqui já. Na real ele já está atualizando, né? Vamos ver se ele passa o limiar. Aqui as mensagens estão sendo enviadas. Passou o limiar. Então em tese é para ele aqui. Ele já está escalando. Beleza. Vou esperar aqui ele terminar. Enviar as mensagens para a gente ver a fila. Aqui, beleza. Já enviou. Vamos olhar a fila de novo. Então, não tem mais nada aqui. Imagino que já tenha vindo aqui para o Dynamo. Se a gente fizer um run, um scan, os 25 itens que a gente enviou no código já vieram aqui para o Dynamo. Então, é isso o funcionamento da parte de mensageria e do escalonamento do Analytics Service. Fala aí, guys. Beleza? Guilherme aqui falando. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu vou apresentar um pouquinho sobre a estratégia de dados que ela foi utilizada aqui na segunda parte do ToggleMaster, tá? Do projeto. A nossa aplicação ela foi dividida em 5 microserviços, eles executados no Amazon EKS. E para nós organizarmos o recurso da aplicação, a gente utilizou o namespace como ToggleMaster, tá? Beleza? Dentro desse namespace estão os serviços de autenticação, gerenciamento de feature flags, regras de target, avaliação das flags e processamento de eventos analíticos. Cada serviço ele possui uma responsabilidade específica e utiliza a tecnologia de armazenamento mais adequada para cada dado, tá? Então eu vou dar um get aqui nos pods, mostrar para vocês. Também nos deployments. Beleza? E o primeiro aqui que eu acabei esquecendo. Tá joia? Beleza. Vamos pro RDS aqui agora.
O RDS, a gente optou aqui, tá? Como são serviços de autenticação, gerenciamento de flags e target, utilizamos o RDS com o Postgres, tá? Por conta que esses esses serviços, eles trabalham com os dados estruturados e relacionais, como chaves de autenticação, configuração das features flags e regras de segmentação. O Postgres, ele foi escolhido porque oferece consistência, integridade dos dados e suporte a transações ACID, tá? Também seguimos o conceito de banco por serviço, reduzindo o acoplamento e permitindo que cada microserviço evolua de forma mais independente. A gente acabou tendo uma dificuldade aqui que a AWS, ela permitia apenas 2 aqui, né, numa free tier, porém a gente acabou optando por usar uma conta pessoal nossa e efetuar aqui a criação dos 3 bancos, beleza? Amazon Elastic Cache, tá? Então, para o Evaluation Service, a gente utilizou o Amazon Elastic Cache aqui, tá? Com o Redis, por conta que ele é responsável por responder rapidamente qual feature flag deve ser aplicada em determinada requisição. Como essa consulta ela pode muitas das vezes acontecer, tipo, várias vezes, o Redis ele funciona como uma camada de cache em memória, beleza? Reduzindo o tempo de resposta e evitando consultas repetitivas ao banco relacional, acabando, querendo ou não, reduzindo o gargalo, beleza? Também pelo SQS, tá? Uma telinha aqui. Para a gente desacoplar o processamento dos eventos, a gente optou pelo SQS, por conta que sempre que uma feature flag ela é avaliada, o Evaluation Service pode publicar um evento nessa fila. Então o Analytics Service consome essas mensagens de forma assíncrona, ou seja, significa que o Evaluation Service não precisa aguardar o processamento analítico para responder a requisição, e sim e também deixar a aplicação mais rápida e resiliente, beleza? DynamoDB, tá? O que acontece, os eventos que é consumido pelo Analytics Service, eles são armazenados no Amazon DynamoDB. Ele é um banco não relacional, adequado para grandes volumes e de escrita e de acesso de baixa latência, tá? Como os dados analíticos são eventos independentes e não existe relacionamentos complexos ou muito joins, o modelo NoSQL atende melhor esse cenário. Tá joia? Basicamente é isso, tá? Escalabilidade do Analytics Service, tá? Então, eu já acabei mostrando aqui. Lembra disso novamente. Aqui estão os deployments. Aqui a gente optou por HPA, beleza? E novamente aqui os pods, tá? Então, o Analytics Service também foi preparado para escalar horizontalmente do serviço, o recurso do serviço, tá? Quando a carga ela aumenta e ultrapassa o limite configurado, o Kubernetes ele entende e cria novas réplicas do Analytics Service. Quando a demanda diminui, a quantidade de réplicas pode ser reduzida novamente, evitando desperdício de recurso, beleza? E para encerrar, novamente aqui, os pods, beleza? Então, resumidamente falando, o Postgre no RDS ele foi utilizado para dados relacionais e transacionais. O Redis no Elastic Cache foi utilizado para cache e redução de latência. A fila SQS ela foi utilizada para desacoplar a geração e o processamento dos eventos. E o DynamoDB foi utilizado para armazenar os dados analíticos com alta escalabilidade. Com essa arquitetura conseguimos separar responsabilidade, reduzir acoplamento entre os microserviços e preparar a aplicação para crescer de forma eficiente e resiliente. Beleza? Muito obrigado, pessoal.